dia, estamos novamente aqui com o programa Impacto e Propósito. Hoje, como vocês sabem, já estão acostumados, temos aqui convidados que vão nos ajudar a inspirar e a despertar pessoas capazes de transformar o futuro de outras pessoas. Os nossos convidados hoje são muito especiais e eu tenho certeza que nós vamos ter um tempo aqui de muita troca, de muito aprendizado e de muita interação com eles. Temos aqui hoje o Eduardo Roosevelt. Ele é fundador da Nariz Solidário. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Prazer é o nosso. Agradeço muito a sua generosidade de estar com a gente aqui hoje. E a Luana é psicóloga hospitalar, né, da Nariz Solidário. Seja muito bem-vinda, Luana. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Gente, falar sobre palhaçaria hospitalar, né? É um tipo de voluntariado que enche os olhos porque é tão bonito, né? É tão transformador, é tão gratificante você poder estar num lugar de sofrimento, que o hospital é um lugar que ninguém quer estar, né? Mas ao mesmo tempo levando alegria, tentando suavizar aquele sofrimento, né? Tentando levar ali um pouco de leveza para um ambiente que é tão pesado normalmente, né? E aí eu fico pensando, meu Deus, como é que surge uma ideia dessas, né? De ter uma organização social para trabalhar palhaçaria hospitalar. Edu, conta para nós um pouco, fala um pouco mais sobre você e já como surgiu a ideia da Nariz Solidário. Bom, muito bom. Eu gosto de falar que a minha primeira graduação da vida eu fiz na Uninter, né? Então, para mim tem um significado importante estar aqui. E abriu também espaço para fazer capacitações que fizeram com que eu acessasse lugares na arte, no caso a palhaçaria, né, através do voluntariado, e com isso também olhar de uma forma mais profissional. Então a gente sabe que a palhaçaria hospitalar ela tem mais ou menos uns 100 anos, né, a nível país. No Brasil ela tem uns 30, mas quando a gente vai falar sobre o voluntariado, pouquíssimo sabia, né, há uns 20 anos atrás, de como fazer esse trabalho. E aí, estudando, a gente pensou, como fazer de forma mais profissional para cuidar também de quem cuida, né? Então, eu formado em gestão comercial, passei por um período bastante difícil na minha vida, de burnout, enfim, e no meio disso eu já estava fazendo voluntariado, né? Era uma outra companhia, enfim, e eu tive um momento ali num prédio onde eu estava, que naquela fração de segundos foram as boas memórias que eu estava passando no voluntariado que fizeram com que, né, eu não desistisse de mim mesmo e de tudo que eu vinha fazendo. Então, a partir daí eu vi o quão era importante, né, fazer esse trabalho. E aí a gente se reuniu em alguns amigos, né, surge meio que assim, né, grande parte das coisas se surgem assim. A gente tem uma aspiração, vamos fazer. Só que aí, com isso, vieram uma série de outras questões, gestão de pessoas, enfim, a gente só foi entender a partir do processo em andamento. Mas nasceu assim, né? A gente realmente queria fazer algo mais profissional, e quando foi ver já estava com coisas boas memórias, um monte de problema, daí as coisas foram se desenrolando, se ajustando nesse processo todo, né? Muito legal, Edu, a gente te ouvir, né? Isso só reforça o que a gente acredita sobre o trabalho voluntário, né? Quer dizer, o voluntariado também te salvou. A mim também o voluntariado salvou. Sim. Durante a pandemia, já contei essa história aqui para quem nos acompanha. Né? E como é importante, a gente incentiva muito o trabalho voluntário, saber que nós temos aqui um aluno egresso do Grupo Uninter, né? Que esteve conosco, que iniciou a sua carreira acadêmica aqui com a gente, hoje faz um trabalho tão bonito, nos enche de orgulho. Muito obrigada pelo seu relato, viu? Obrigado. Luana, conta para nós, né? Ser psicólogo hospitalar, né? O que faz uma psicóloga hospitalar? A psicologia hospitalar vem tentando trazer esse olhar de subjetividade, de individualidade para as pessoas que estão internadas dentro do ambiente hospitalar, sejam para os pacientes, para as famílias e também trazendo esse olhar para a equipe. A gente sabe que o profissional de saúde tem ele é propenso a desenvolver burnout, assim como muitas profissões, mas por estar num ambiente muito pesado, isso é mais comum. Então, a gente precisa trazer esse olhar para eles e também para as pessoas que estão lá, né? O nosso foco é o paciente, a família, mas também a equipe. Então, é um trabalho muito dinâmico, né? Sempre muito corrido, de atender os pacientes, ter intercorrência, fazer esse apoio para as famílias. Então, está sempre envolvido nesse ambiente pesado, né? Nessa correria dentro do hospital. E Luana, por que ser uma psicóloga hospitalar? Puxa,
Quando eu comecei a minha formação, eu fui olhando, né, os ambientes em que eu me identificava e eu vi no hospital uma fragilidade em que eu conseguia lidar. Esse momento tão difícil que a pessoa está passando, de tantas incertezas, de certa forma um luto, né, pela funcionalidade, um luto pela independência dela, em que eu consegui, pela minha forma de ver o mundo, trazer esse olhar de volta para ela, né, que ela continua sendo uma pessoa, que ela não é só um número, só um leito ali dentro. Então, assim, foi aprofundando a minha formação até que consegui adentrar na área e vi que realmente era isso que eu queria para mim. Muito legal, é muito inspirador, né? A psicologia é uma área tão bonita, eu sou fã dos psicólogos, né? É uma carreira que eu quis seguir também, mas por forças das circunstâncias acabei não seguindo como psicóloga. Eu tenho profunda admiração pelos psicólogos, né? E pensar que é tão bonito ver que a psicologia hoje então se unindo ao trabalho voluntário e mais especificamente ao modelo de voluntariado que é a palhaçaria hospitalar, né? Então veja como a gente vai afinando aí, né, essa profissão e mostrando como de fato ela é tão importante para a sociedade. E a gente está falando do Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo é o mês que a gente se propõe então a lembrar e dar atenção à nossa saúde mental, tão prejudicada, especialmente no pós-pandemia, né? Então o Grupo Ninter mesmo está fazendo uma campanha que envolve aí nas nossas redes sociais, alunos e colaboradores, para que as pessoas prestem atenção, deem o suporte. Às vezes é o dar a mão para quem está do lado, dizer eu estou com você, isso já pode mudar tudo, né? É a diferença entre a pessoa desistir ou seguir, né? Muito legal. Edu, quantos voluntários vocês têm hoje envolvido e qual é o perfil dessas pessoas que procuram hoje na Ari Solidária? Hoje nós temos uma média de umas 50 pessoas no total, onde elas se organizam entre 30 são voluntários e 20 são profissionais contratados, né? E aí a gente vai ter tanto elenco, né, que faz o trabalho na ponta, quanto as áreas de apoio, que passa pela psicologia, passa pelo administrativo, governança, né? E o perfil ele é o mais diverso possível, assim. A gente tem muitas mulheres, né, principalmente, né? Acho que por esse lugar do cuidado, né? E eu tenho tentado trazer também mais homens para esse lugar. É o inverso, né? Porque eu acho que, assim como foi muito transformador para mim, eu tento trazer isso para outros homens também, o quanto isso pode trabalhar para redução do machismo e outras questões, melhoria da paternidade. Então, eu resolvi várias áreas da minha vida fazendo esse trabalho, né? Dessa referência. Mas os perfis, se eu pudesse traçar, acho que são pessoas que buscam fazer algo pelo próximo, acho que é a primeira coisa, mas que também estão em busca de se encontrar o teu lugar. Porque o palhaço, ele tem um lugar muito específico que eu não vou fazer um personagem, eu vou ser eu mesmo. E é um processo bastante complexo e tem muita gente que está procurando isso. Eu vou fazer pelo outro, mas eu também quero me encontrar. Então a gente realmente mergulha em questões, né, individuais, do indivíduo para o coletivo, para que a gente aprenda a trabalhar com lado A e lado B de tudo. É uma das coisas que eu falo bastante. Porque realmente a gente tem todo mundo ali dentro que pensa diferente e a gente tem pouquíssimos conflitos de convivência mesmo, assim, de não aceitar o lugar do outro. E para te aceitar, primeiro eu preciso me aceitar, né? Sim. Então muitas vezes eu vejo que o perfil deles, às vezes chegam por esse lugar muito focado no outro, mas durante o processo acaba se olhando e aí a gente compõe uma nova perspectiva do perfil, do que a gente quer, ou descobre o verdadeiro perfil. Então é uma coisa meio subjetiva a princípio, mas depende de cada um também, assim, é bem potente assim essa questão, mas não consigo te dizer exatamente um perfil. Então a gente tem desde pessoas com 18 anos até 60 mais, então a gente realmente tem uma pluralidade bastante grande, assim. Acho que o perfil é muito isso, né? Pessoas que querem fazer o bem, Sim. que querem se conectar e algo que a gente fala muito sobre voluntariado é o fato de que se você quer fazer amigos que compartilhem do mesmo propósito que você, que pensem, né, em transformar, é claro que a gente sempre vai ter diferença enquanto ser humano. Sim, e mas elas se são você importantes, né? São importantes, precisam ser preservadas, né? Sim. Mas quando você consegue se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito, acho que você já sai na frente, né, Luana? Sim. Porque daí você tem uma troca ali, uma relação muito mais saudável, né? Conta pra gente como é que é esse relacionamento entre esses voluntários, como é que eles se conectam, o que você percebe enquanto psicóloga sobre esse grupo. Vamos começar falando do grupo para depois a gente chegar no indivíduo, né?
como grupo, eles têm um funcionamento muito bacana, muito interessante. Eles conseguem, pela formação que eles fazem, né, já começar esse trabalho interno. Então, a relação deles como grupo, né, eles têm essa parceria de ouvir, de olhar como está o outro, como está esse parceiro e fazer essa troca. E também identificar quando tem algo que não está funcionando entre as duplas, os trios e dentro do grupo, e trazer isso para trocar. Então, esse olhar de empatia, de compaixão e de apoio entre eles é muito importante. A gente vê ele em todos que estão ali dentro, fazendo parte. Gente, eu sou apaixonada pelo voluntariado e quanto mais eu escuto sobre, mais apaixonada eu fico, né? Porque é de uma potência, né, transformadora, assim, que é impressionante. Mas me diga uma coisa, Edu. É só querer ser um palhaço, chegar lá e falar assim, me dá um nariz aí, né, vamos lá? Ou tem treinamento, processo seletivo? Como é que funciona essa parte? Eu falei que o processo de se conhecer primeiro, né? A questão é que é muito difícil, né? A gente sai de casa hoje, mal se olha no espelho direito, Sim. enfim. Então, a gente tem um processo que ele é de capacitação que nós desenvolvemos, né, durante bastante tempo. Processo mesmo de acerto e erro, né? Justamente por essa dor de as pessoas chegarem, tava tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, referências de um filme X, de outra coisa Y. Em pouco tempo, as pessoas estavam em guerra umas com as outras, né? E aí a gente entendeu que o fator não era só a questão artística do palhaço ou do ofício, de uma linguagem específica. A gente tinha que capacitar sobre outras coisas também, né? Que é, hoje a gente tem um processo que ele abre a cada 2 anos e dura mais ou menos 250 horas, que a gente precisa passar por questões sociais, a gente precisa dizer para a pessoa como é que a gente pensa o social, como que a gente pensa o poder público, questões de religião, política, futebol, time, bandeiras. Essas bandeiras a gente precisa explorar para que as pessoas entendam o lugar delas e também entendam o lugar do outro. Porque, na verdade, o palhaço, para mim, tem várias vertentes de pensamentos, mas para mim foi assim. A partir do momento que eu me conheci, eu entendi que tinha também o lugar do outro, que nem sempre eu vou concordar, mas eu preciso ter esse respeito. Enquanto palhaço, eu não posso chegar para você que está ali e já está enfermo, por exemplo, nesse contexto hospitalar, e querer ditar o que é certo e o que é errado, ou o que eu gosto ou deixo de gostar. O palhaço ele tem que estar presente, a palhaça, né? Eu preciso estar presente, porque a gente fala assim, mas o palhaço em contexto hospitalar, por que ele está, se a gente for refletir, né, sobre isso? A pessoa não quer um palhaço ali, não quer nenhuma outra prática, a pessoa quer sair dali. Essa é a verdade. Mas por que são aceitas essas linguagens, né? E essas abordagens? Porque são potentes e de forma organizada ela tem um grande potencial terapêutico de melhoria de clima organizacional, de ressignificação, enfim. Então eu vejo que enfim, palhaço para mim vai muito longe, assim. Até me perco na fala, porque eu começo a falar. A gente estava falando sobre o processo seletivo, como é que funciona. Obrigado, me retomou. Tá vendo? Então a gente passa por essas questões, né? Então elas vão subindo degraus a partir do momento que a pessoa entra, então ela faz uma inscrição. A gente tem toda aquela parte, né, burocrática normal, e depois realmente a gente vai aprendendo em coletivo nesses 12 meses, nesse processo. É um processo que ele é gratuito, toda essa capacitação, né? E ao final a gente sai com essa pessoa com condições de atuar voluntariamente, ou quando a gente abre uma vaga na equipe que é remunerada, que faz outros serviços também, ela pode participar de uma vaga como essa, por exemplo, como a gente tem. Hoje, das nossas 8 pessoas remuneradas, 7 vieram desse processo. Eram voluntárias, dedicaram tanto e viram, pô, isso aqui para mim eu não consigo mais parar, não consigo fazer outra coisa, e acabaram virando profissionais da área e são, assim, exímios profissionais, são ótimos no que fazem. Que legal. Então tem espaço para desenvolver uma carreira Sim, remunerada também sim, na palhaçaria. Sim. Olha que interessante, né? São áreas que a gente não imagina, né? Sim. E talvez o nosso aluno que está aí nos acompanhando, fazendo um curso, seja qual for, Sim. não imagina que possa haver Sim. um espaço de desenvolvimento de carreira a partir da palhaçaria. E que abre um leque também Sim. enorme. E o que sempre perguntam pra gente assim, preciso ter experiência, algum outro curso, que é uma pergunta muito recorrente. Como nós damos a capacitação desde o início, a gente não pede que a pessoa tenha qualquer outra capacitação. Porque ela vai precisar passar obrigatoriamente por todo esse processo
e às vezes ela tem uma baita experiência, mas nesse processo específico ela não consegue dialogar, ela não consegue se desconstruir, se desfazer das suas máscaras sociais, né, que são muitas que a gente carrega hoje, né? Então o processo é para isso, para meio que nivelar todo mundo no quesito humano, né? Eu acredito que nesse processo de formação o grupo já vai se formando, se conhecendo, né? As duplas ou equipes ou trios também já vão se conectando ali para que a coisa aconteça. E depois que ele passou por esse curso, então, né? Você falou que vai abrir curso esse ano. Tá, para abrir entre dezembro e janeiro. Entre dezembro e janeiro Isso. vai abrir curso e quem quiser se candidatar a uma Sim, vaga... Sim, entra no nosso site, né? E aí tem um cadastro sobre voluntariado lá, e aí assim que a gente lançar o edital, a gente chama todas essas pessoas. No Instagram também tem essa informação? Isso, sim. Tá. A gente vai, pessoal, pegar o link do site do Nariz Solidário e colocar aqui no nosso, ali na descrição do nosso vídeo. A Bárbara vai fazer isso para nós. E aí você pode, quem sabe, se candidatar, se você é de Curitiba ou região, ou mesmo que seja de outro lugar e tenha interesse em vir participar, né? Tem essa possibilidade, tá? Então fique atento ali às informações na descrição do vídeo, né? E aí a pessoa, então, fez o curso, entrou para a palhaçaria, está atuando ali, e essa organização, então, o Nariz Solidário oferece um cuidado a mais sobre o aspecto da saúde mental dessa pessoa, né? Como é que essa formação, essa saúde mental dessa pessoa, Luana, pode impactar na qualidade do trabalho dessa pessoa enquanto um palhaço ali, né, dentro desse contexto da palhaçaria hospitalar, e no trabalho da equipe de uma forma geral? Como é que isso se conecta? Tudo que a gente expressa nas nossas relações, no nosso trabalho, é baseado no que a gente tem no nosso interno, né? A gente precisa se organizar internamente para conseguir expressar isso para o outro, né, em qualquer ambiente. Então, quando a gente olha para o indivíduo palhaço, né, não para o personagem, mas para aquela pessoa que está ali, como que ela está enxergando o trabalho, como ela está enxergando o ambiente, como que para ela está sendo as relações sociais que ela está enfrentando, e isso vai impactar na prática dela como palhaço, nos meios afetivos que ela tem. A gente não consegue separar uma pessoa como uma cômoda, né, em gavetinhas. A gente olha o indivíduo como um todo. E olhando para ele como um todo, isso vai reverberando em cada área da vida em que ele está se expressando, está se comunicando. O Edu falou sobre as máscaras, né? A gente vê indivíduos socialmente que vêm muito rígidos nos ambientes em que precisam estar, dando muita importância para o que o outro está pensando, como ele precisa se portar, como ele precisa agir. Então a gente vai desconstruindo esse processo e olhando para aquele ser que está ali, né? Para aquele indivíduo único, para ele conseguir ser como ele deve ser, como ele se sente melhor em ser, e assim se colocar nos ambientes. Então faz toda a diferença, né? Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, a forma como eu me conduzo, a minha saúde mental vai impactar total nas minhas relações. Imagine no ambiente de estresse, né? Tem um choque de realidades. A gente vem dessa rigidez, aí de repente a gente coloca a pessoa numa coisa completamente mais flexível. Então a gente também tem que tomar um cuidado como é que ela volta para a rigidez. Para que ela também, de repente, assim, não, agora eu vou largar tudo, vou comprar uma Kombi e vou andar pelo mundo. E não é isso, a gente precisa tentar achar o equilíbrio onde essas coisas elas se completam, né? Para que a gente consiga... A gente fala sobre muito desenvolver as competências das pessoas, a gente fala muito sobre, em vários cursos, né? Enfim, o palhaço ele desenvolve essas competências de forma um pouco mais profunda. Só que tem que ter um equilíbrio, realmente. E aí a parte que a psicologia entra é para justamente a gente entender quais são os limites desses encontros consigo mesmo, desse explorar de um coletivo, né? Porque realmente, às vezes, tem pessoas que não sabem lidar. Quando ela tira essa rigidez, ela não sabe lidar. Porque está tão ali acostumada. Então a gente realmente tem que ter um cuidado, principalmente no palhaço, em contexto de atenção à saúde, porque também vem-se com um clichê de heroísmo, de que eu vou lá resolver um problema, de que vou lá levar alegria. Eu cheguei, a alegria chegou. E não é assim, né? O palhaço ele tem um código, que é o nariz. Ele simboliza várias coisas, mas a dor, a permissão do jogo, enfim. A gente faz muita relação com o bêbado, né? Tem várias coisas relacionadas a isso. Mas
a partir do momento que eu tô com o nariz, tem uma responsabilidade também relacionado não só a uma estética, a uma história, a um ofício, mas você espera que a pessoa faça algo e te acolha. Nem sempre é sobre o riso, é sobre acolhimento. E se a pessoa não está acostumada a ser acolhida, principalmente na sociedade, no meio que ela vive, ela não vai saber acolher. Ela vai fingir que está acolhendo e a verdade, ela aparece, né? Então, esses processos nossos servem para isso também, para que a pessoa também seja acolhida dentro do próprio processo. Eu vou acolher a tua melhor performance, mas vou acolher também a tua pior performance, né? E o que a gente faz com isso de aprendizado? Então, é um pouco sobre isso, assim, o processo, né? A pessoa vai inteira, né? Ela precisa estar inteira. Ela precisa estar inteira. Ela precisa estar, senão ela não funciona. Até porque os lugares que a gente atende hoje, por uma opção, mudança de estratégia também, são ainda mais vulneráveis. Então a gente trabalha em UPAs, em CAPs, em hospitais que eles não têm tanto essa facilidade de captação de recurso, de estratégias. São hospitais realmente que estão um pouco mais à margem do olhar dos grandes projetos, enfim. Então você encontra uma vulnerabilidade não só física, de saúde ali aparente, mas também que flui em diversas outras frentes da sociedade. Financeira, enfim. A gente abre um leque gigante, né? E aí, como é que eu lido com isso na sociedade? Eu vou lidar também ali dentro. Tem que passar por esse lugar. Tem que se despedir de qualquer preconceito, né? Sim. Sim. Todos esses... Isso que a gente carrega e que muitas vezes faz parte da nossa estrutura enquanto ser humano, né? Então, abrir mão disso não é fácil, né, Luana? Não é. E é muito importante esse ponto que o Eduardo trouxe. Quando a gente está imerso no ambiente de adoecimento, de vulnerabilidade, a gente também lida com a nossa própria visão de vulnerabilidade e de adoecimento. E se isso não está muito bem estruturado dentro de si, desorganiza, né? A gente não consegue controlar o que o voluntário vai estar vendo dentro do ambiente hospitalar, né? Pode ser uma visita muito tranquila, quanto pode acontecer alguma intercorrência médica, algo relacionado à finitude ou algum tipo de desorganização mental de algum paciente. Então, se isso não está muito bem trabalhado dentro dele, né, essa separação de aonde está ele e aonde está o outro, isso gera uma desorganização e um desgaste emocional para quem está ali fazendo essa visita. Sim, é muito sério isso, né? Eu mesma digo que eu não tenho esse chamado para trabalhar em ambiente hospitalar. Né? Eu não tenho. E é muito interessante, é muito importante a gente entender qual é o nosso chamado para o voluntariado. Porque você tem uma causa que é a causa do seu coração, e não que eu não me importe com a causa das pessoas que estão doentes, não é isso. Mas eu sinto que eu não tenho uma estrutura psicológica para estar num ambiente desse. E eu sempre falo que o dia que eu entendi que tudo bem, não me fazia uma pessoa melhor ou pior, porque eu não consigo estar ali, nossa, foi libertador, né? Mas eu não consigo estar no hospital, mas talvez eu consiga articular para conseguir recursos para esse hospital, articular para conseguir fazer com que organizações como a Nariz Solidário consigam se manter. Então, cada um tem o seu chamado e é muito importante. E o voluntariado tem que ser prazeroso. Né? Se ele te causa sofrimento, presta atenção, sinal de alerta, tem alguma coisa errada. E talvez você tenha que buscar um outro espaço para atuar como voluntário, né? É algo bem importante se dizer, eu sempre repito isso, porque o voluntariado não é para causar sofrimento. Né? Ele é para colaborar, para diminuir o sofrimento das pessoas, né? Exato. E dentro desse contexto, Luana, o que você fica atenta às pessoas, aos voluntários e voluntárias que estão ali? O que você, que te acende o sinal de alerta de que essa pessoa precisa de ajuda? Ela pede para você ou tem algumas situações em que você intervém antes que ela peça? Como é que funciona? Como nós temos encontros mensais de acompanhamento, então o que eu fico atenta é sempre na forma com que eles estão encarando as visitas e a forma com que eles estão se organizando, e dentro do relato deles, né, o que, se para eles tem algum ponto de tensão, algo que não conseguiu elaborar muito bem, algo dentro das relações que eles têm com os profissionais de saúde ou com os pacientes, né, algo relacionado à visita em si. A gente também, eles fazem um relato depois das visitas, né, isso fica com a gente, então eu sempre dou uma lida para ver o que eles enxergaram como pontos positivos, pontos negativos,
para ir identificando essas pequenas tensões e elaborando junto com eles algo que não ficou bem digerido, acho que usando um termo simples, né, para que isso não se crie em grandes tensões e leve a uma exaustão emocional, a algum tipo de adoecimento, além dos pontos também sociais deles, né, nas questões familiares, quando eles se sentem à vontade de trazer, na organização social, né, o que às vezes falta de gerenciamento de tempo, de rotina. Então isso tudo a gente vai trabalhando para prevenir um adoecimento. E quando se acontece, a gente tem um direcionamento para como ele pode fazer esse cuidado com a saúde mental dele, além dos encontros que a gente faz em grupo. Ótimo. E a Nariz Solidária oferece, então, esse suporte, Sim, né, sim. durante todo o tempo que eles estejam atuando ali pela Sim, organização. a gente tem o coletivo e quando evolui para algo mais individual, a gente tem uma outra psicóloga, né, que é a Bruna, e a gente direciona, tem um valor mais social, né, para eles, né, que é importante também eles saberem que eles estão investindo na saúde deles, né, e quando não, dentro da organização, a gente também explora essa questão externamente, para que eles possam buscar um profissional onde eles se sintam melhor, mas que eles estejam olhando para isso. Até porque, fora o encontro que nós temos com o paciente, com a equipe, o hospital tem vários protocolos, né? E tem os protocolos e tem as nossas próprias questões também. Então, às vezes, eu tenho um problema com ver sangue, tenho um problema com a sensação de emergência e urgência, por exemplo, que se fala pouco. Às vezes eu tenho alguém na família recente que faleceu, ou criança, adulto, idoso. Então a gente precisa ter esses espaços para que eles falem, para que a gente identifique, até para saber até quando dar uma parada. Falar, não, você vai dar uma pausa agora, você não precisa estar lá e está tudo bem também, né? A gente tenta entender muito esse lugar do não posso ir tal data porque aconteceu alguma coisa, porque o voluntariado tem muito isso. A gente tem um compromisso e muitos são tão comprometidos que não querem faltar até mesmo quando não estão legal, né? Então a gente também tem que olhar para isso e de tempo em tempo a gente também faz uma pesquisa que ela é anônima, faz uma pesquisa no Forms mesmo, manda para eles, para que eles possam dizer não só na atuação, mas na governança, como que a gente está lidando com eles, se está tudo ok, se tem alguma coisa a melhorar, então a gente sempre está olhando para isso. Essa gestão do voluntariado foi tema de um curso que recentemente o IBGPEX lançou, e vocês para nós que são referência na gestão estratégica do voluntário, né? Porque esse acompanhamento ele é fundamental, né? Você precisa saber se o seu voluntário está feliz trabalhando como voluntário, né? Porque eu digo que às vezes a gente trabalha, eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo, fazer o que eu amo fazer, mas a gente sabe de muitas pessoas que talvez atuem em determinada área profissional e não era o sonho dela, né? Ela foi sendo levada por circunstâncias a trabalhar ali, a atuar em determinada área que ela não flui, ela vai, né? Tem boleto para pagar. A responsabilidade, o compromisso é com o boleto, temos, né? Em Temos geral. boleto para pagar. E no voluntariado, uma coisa que eu sempre digo, né? É a oportunidade que você tem de talvez fazer o que de fato você ama, aquilo que é o seu chamado enquanto ser humano, né? Aquilo que é o seu propósito, né? Então, o voluntariado ele tem também esse papel. Então, essa atenção que vocês dão para que a pessoa esteja feliz ali, esse cuidado, eu acho que não é toda organização que trabalha com palhaçaria que tem esse cuidado, né? Do que você pode dizer. Isso é algo que vem se tornando mais real em outras organizações? Vocês iniciaram esse trabalho? Então, quando aconteceu a pandemia, a gente ainda fala muito sobre isso porque ainda passa pela gente, né? A gente ainda colhe dos frutos, né? Mas veio uma informação importante a nível país. Existiam muitos grupos, assim, cerca de uns 2.000 grupos a nível país. Grupos de palhaçaria. De palhaço, 90% De palhaços. voluntários e a outra parte remunerada. Quando a gente recebeu a restrição, grande parte de todo o país ficou sem entrar no hospital. Então a gente teve, sei lá, um relato de no máximo uns 50 grupos a nível país. Desses 50 grupos, grande parte tinha uma remuneração, então conseguiam também ter uma estratégia maior. E aí levantou uma questão, a vulnerabilidade de quem estava fazendo. Então de lá para cá a gente criou um fórum também, que é um fórum sobre lideranças de grupos de palhaços voluntários a nível país. A gente está na 5ª edição já, que a gente fala muito sobre isso, de gestão para gestão. Porque tinha gente que ligava para mim, né, que sabia que a gente estava fazendo coisas, né, junto com a Luana, inclusive, numa experiência que a gente teve, foi lá que a gente se conheceu nesse período, né, podemos falar sobre, mas que me ligava e falava assim,
Du, eu não estou sabendo o que fazer, estou com 50 pessoas aqui, todas adoecendo, porque era justamente isso. Buscava um voluntariado para se preencher. E aí estava tendo óbito em casa, estava tendo óbito no próprio hospital e eu também não estava podendo acessar. Então, assim, eu tenho relato de liderança que tentou se matar, grupo que se desfez inteiro. Teve um grupo grande a nível país, tinha mais de 500 pessoas que acabou, um grupo de 20 anos, assim. Então, hoje está se olhando um pouco mais para isso, né? E aí vai depender, claro, de cada região, da estrutura, porque, assim, é uma coisa que é interessante você ter uma psicóloga ou um psicólogo que são voluntários, mas numa profundidade, o nível de complexidade que a gente tem, é importante você ter um profissional dedicado para isso. E aí realmente você vai precisar de uma estrutura, de uma remuneração e tudo mais, porque não dá para fazer assim nas horas vagas, precisa realmente de um debruçar, né? Então hoje tem se visto um pouco melhor isso, mas ainda está longe de ser o ideal por toda essa questão de estrutura, gestão, enfim, tempo. Eu comecei como voluntário, hoje eu sou full time na organização, né? Virou meu ofício, meu trabalho. Fico muito feliz também por isso, de fazer o que eu amo. Mas é muito difícil você gerir uma organização quando você é da governança ali, liderança, de forma 100% voluntária. Alguma coisa você vai ter que deixar de lado. Geralmente é a família. E aí é outra discussão que a gente entra. Até que ponto você está fazendo pelo outro, mas não está olhando para sua família, né? Que é alguma coisa que a gente debate muito no nosso trabalho, que é com os voluntários principalmente, a gente tenta jogar tudo muito para o sábado. Domingo a gente tenta fazer o menos possível. O máximo é o encontro que a gente tem, que é de manhã. Tem uma ou outra pessoa que não tem muito tempo para fazer outra e faz domingo, mas grande parte de quem é voluntário faz no sábado as nossas ações, né? Para dedicar o domingo à família. Realmente é isso, porque senão não faz sentido. Sim. E aí você não olha para dentro, mas está tentando a apagar pouco, o incêndio de todo mundo. Você está com problema. Às vezes até usando o voluntariado como fuga, né? Sim. Dessa família que talvez seja disfuncional e, enfim, Sim. acaba se distanciando e só vai piorando a situação. Eu acho, assim, uma visão minha, mas eu acho que domingo é da pessoa, assim, dela tá, sei lá, ir num parque, dela investir ainda mais tempo nela, né? E aí se ela estiver totalmente comprometida no voluntariado, ela vem de uma semana cheia, aí do final de semana ela vai entupir de coisas para voluntário de novo e ela não vai ter tempo para ela. Então eu acho que falar sobre saúde mental é você também olhar para o tempo que você está fazendo, né? Para as outras relações que você tem. Senão o voluntariado começa a virar um problema para você. A família fala assim, vai lá então, porque você nunca está aqui. Que a gente já viveu esse começa momento. E começa até, de alguma forma, se tornar algo hipócrita, né? Porque você está deixando alguém que é do seu ciclo mais íntimo em sofrimento com a sua ausência e doando o seu tempo para outra pessoa que você não conhece. Então, parece de fato ser uma fuga, né? Sim. Que você não quer estar ali naquele lugar. Então, problemas precisam ser resolvidos, né? Sim. Uma pessoa uma vez me disse, aquilo que você enterra vivo, permanece vivo. Quando a gente fala de saúde emocional, né? Então, resolva. Né? Isso é bem importante mesmo. Vocês querem falar sobre como é que vocês se conheceram? Como é que houve essa conexão que você falou que durante a pandemia vocês participavam de um grupo. Vou deixar a Luana falar. Conta pra nós, que, Lu. Inclusive, ela narra um pouco dessa história num livro que a gente lançou recente, né? Vamos falar do livro também, deixar tá aqui, ela ó. falar sobre isso. Tá aqui. Quando estourou a pandemia, né, muitos hospitais criaram hospitais de campanha para dar conta de toda a demanda do adoecimento intenso que teve. Eu estava num desses hospitais de campanha, né, lidando diretamente com pacientes internados por Covid, em linha de frente, que chamava, e num determinado momento, né, bem no boom da pandemia, eu recebi a diretiva, né, não foi foi algo que surgiu ali dentro do setor, que estaria dando início um projeto, né, com a palhaçaria e que ficaria como responsabilidade da psicologia, né, o que a gente achava, o que a gente pensava. Já não tinha muita coisa para fazer, né, Luana? Quase nada, né? Então, algo que num primeiro momento teve um choque, né, de mais uma demanda, mais uma coisa para gerenciar, mas que quando a gente sentou e olhou o projeto foi algo muito legal. Então, a forma com que isso acontecia, veio um manequim, né, ali de plástico, né, um manequim mesmo, com um tablet e as visitas aconteciam de maneira remota. E ficou para a psicologia. Né, passeando, né? Eles colocaram, né, uma roupa toda personalizada, né, nesse manequim. E ficou a encargo, né, a gente combinou que ficaria comigo, dentre todos os
psicólogos, todo mundo, que eu acompanharia essas visitas e levaria esse manequim pelo hospital para que os palhaços estivessem presentes, né? A equipe estivesse presente dentro do hospital e nas primeiras visitas a gente ainda estava se conhecendo e meados das visitas eu confesso que eu me divertia tanto quanto a equipe que estava ali, né? Era muito prazeroso estar o dia de levar. E no meio disso, a própria equipe do hospital nomeou o manequim, chamou ela de Covidina. Covidina. Era Covidina, então todas as quartas, eram quarta-feira, né? Quarta-feira de manhã era dia de visita da Covidina, então alguns setores a gente percebia que ficavam ainda resistentes, né? Ainda por esse olhar de tenho que dar conta, né? Tentando dar conta de algo que era impossível dar conta naquele momento. E outros que entenderam a grandiosidade de ter esse momento de olhar para si, de olhar para o mundo fora, de ter contato com outras pessoas que estavam num outro lugar, vivendo aquele mesmo momento. Então foi algo muito mágico, posso até usar esse termo, né? De algumas visitas eram com música, outras eram passando, né, nos pacientes, voltado muito para a equipe. Então fez uma diferença muito grande na saúde mental de nós que estávamos ali dentro do hospital. E assim a gente foi criando um vínculo muito grande, né, com o Eduardo, com a equipe que estava ali fazendo as visitas, e aí que a gente começou a pensar em outras parcerias. Porque é muito criterioso também falar sobre a psicologia dentro do nosso ofício, dentro desse ambiente. Você tem que conhecer um pouco das duas coisas, Sim. né? Porque senão não conecta, né? Senão a gente vai estar falando sobre uma coisa e a pessoa entendendo outra. Então, assim, a Luana veio no momento que foi pelo aceite dela de fazer funcionar que a gente conseguiu ganhar um monte de prêmio também, fazer com que o projeto ele expandisse. Porque se não desse certo lá, eu ia ser mais um daqueles líderes que também ia falar, pois é, eu também tô aqui querendo largar tudo porque não deu certo. Então, a disposição dela de aceitar aquele momento ali também foi muito importante para nós, né? E ali abriu para outras questões, a gente começou a entender que o hospital não era só sobre o palhaço estar ali no nosso ofício, mas era sobre criar soluções através desse olhar da arte, que nem sempre é presencialmente. Então, dali, a gente criou um game num outro hospital, criou um outro projeto com pendrive, criou um jogo de cartas, veio o livro. Então abriu um leque também para se pensar soluções artísticas e não só de forma presencial tá ali, porque às vezes a pessoa não quer ver a gente. Às vezes a gente pode ser que a gente também atrapalhe. A gente fez uma pesquisa acadêmica recente, né, com umas alunas que foram atrás da gente, vamos fazer, e que assim, saiu lá 95% maravilhoso, mas tem alguém falando, me atrapalha. Então esse dado para nós é importante, para que a gente possa pensar outras formas também, né? De novo, para não achar que a gente é herói, tá indo lá, vai tudo ficar colorido. Não é sobre isso, né? É sobre a gente também entender o nosso limite, né? Então, posso dizer que a Luana foi o leque que se abriu das múltiplas soluções que a gente poderia ter e que hoje a gente tem dentro desse contexto, né? Muito legal. Gente, é muito inspirador ouvir vocês, né? E a gente precisa lembrar que a gente está falando para alunos do mundo inteiro agora, Sim. né? Porque a Uninter ela tem 700 polos no Brasil e 16 polos espalhados em todos os continentes. Então, se a pessoa quer se conectar, onde é que ela deve procurar, né? Na sua cidade, no seu estado, eu estou me apaixonando aqui pela arte da palhaçaria, quero atuar como voluntário nessa área, mas não estou em Curitiba. Então, o que ela faz? Muita gente pergunta para nós e estimula assim, vocês poderiam ir para o Brasil inteiro, tá? Eu falo, não precisa. Por quê? Como tem grupo em quase todo o país hoje, ou fora do país também tem muito, né? Eu aconselho para procurar o mais próximo, né? Então dá um Google às vezes, palhaço em tal lugar, ou curso de palhaço, porque assim, é muito amplo, não é a nossa verdade, né? A gente parte de um lugar que não é um personagem, é você mesmo, então tem sempre alguém a contribuir, tem sempre alguém a trazer algo importante. Então, busque na sua cidade. No Brasil, eu tenho alguns lugares que eu conheço, né? Porque a gente tem esse encontro com lideranças, então, se me perguntar, eu vou saber dizer mais ou menos aonde tem, né? E com quem falar. Mas a nível país, tem que dar um Google mesmo, pesquisar. E assim, sempre acha, porque é um trabalho que ele tem uma visibilidade muito grande, né? Então, é muito difícil de você não achar ou na sua cidade ou numa cidade próxima, sempre vai ter alguma coisa, né, parecida, né? No nosso caso,
pode nas nossas redes sociais. A gente tem algumas coisas online também que a gente faz, que a gente cria, né? Mas realmente tem que procurar mais próximo. E vale muito a pena, né? Porque o grupo ele vai trabalhar também com relação à tua região. Porque o público-alvo externo, que é aquele que a gente atende, eu digo que o primeiro é o voluntário, quem faz parte. O segundo é quem está na ponta. Tem alguma coisa mais regional também, né? Então, uma coisa que eu falo engraçado, que eu brinco aqui, não vai ser a mesma coisa em São Paulo, não vai ser a mesma coisa no Rio, não vai ser a mesma coisa fora do país. No então, Nordeste, né? no Que eles têm Nordeste, toda uma forma diferenciada. a comédia, comicidade, ela também precisa ter uma referência para ser entendida. Regional. Então, os grupos realmente das suas localidades vão saber trabalhar melhor do que se eu for, de repente, para outro lugar. Vai funcionar? Vai, mas às vezes eu vou ter que ter uma pesquisa muito maior, levar muito mais tempo para entender, fora o custo disso. Então, assim, eu acredito muito nesse conceito de rede, mas uma rede que ela não precisa estar todo dia se falando, mas que ela se conheça, para que uma indique a outra, sabe? Sim. A gente não precisa ficar tomando café o tempo inteiro, sabe? Mas eu preciso saber que você faz um trabalho e que a outra pessoa ela pode acessar e eu posso indicar. Então é sobre isso que a gente tenta fazer com esses encontros de lideranças. Né? Então, se eles forem lá na @Nariz Solidário, Isso. no Instagram e perguntar, quero ser palhaço, sou de Pernambuco. Sim. Vocês eu vou conseguem procurar porque direcionar. eu tenho uma lista de quais são os grupos mais próximos que eu conheço. Tem alguns que eu não conheço ainda, mas os que eu conheço geralmente mando uma indicação, né? Falo, procura aqui e tal. Lógico, eu vou dar uma olhada no estado, que é muito grande, né? E aí em uma outra cidade a gente conhece, mas já vai dando uma direção coisa, ali. Exatamente. E, gente, eu imagino que de tudo que vocês contaram, de toda essa vivência, devem ter algumas histórias aí que são pérolas, histórias super marcantes, né? Sobre transformações realizadas nessas pessoas, nesses voluntários e também nas pessoas que são atendidas por esses voluntários nos hospitais, né? Você tem alguma história para contar para a gente, assim, que seja bem marcante? Eu vou deixar a Luana contar uma do lado dela lá, né? De quando ela vivenciou, e daí depois eu conto outra. Você lembra uma aí? Assim? Lembro. A gente tinha uma das enfermeiras, né? Naquela época em que a Covidina fazia as visitas, que ela pintava os óculos, todo profissional precisava de muita paramentação, né, para ter cuidado com esse profissional. Então, era o pijama, era a touca, era o óculos e um monte de coisa. Então, ela pintava os óculos fazia cílios, né, para ter a identificação dela. Então, essa enfermeira foi muito importante durante as visitas, porque sempre que se encontrava, ela se preparava para encontrar com a equipe. Um manequim. Né? Com um manequim, né? E teve um determinado dia que em uma das UTIs eles prepararam uma música para cantar de volta para Covidina. Eu não vou me lembrar como era a música, mas eles ensaiaram, passaram a semana inteira trocando, né? Eles fizeram uma paródia de uma música e quando a gente chegou com a Covidina, eles falaram, não, hoje quem vai cantar, quem vai interagir somos nós. E fizeram a apresentação para a equipe que estava ali para a Covidina e foi muito legal, tiraram foto, né? Depois em outros momentos que na área não podia ficar com o celular, né? Mas sempre ali juntos e interagindo e cantando e foi uma visita que me marcou muito, foi muito legal. Agora, lembrando da época da pandemia e daquela imagem que nós víamos na televisão dos hospitais, né? Que era um ambiente de morte, né, gente? Era um ambiente horrível. Imaginar uma cena dessas, de fato, traz para nós, assim, um quentinho no coração, né? De pensar que algum momento ali de leveza, né, aconteceu. Então, é algo muito bonito ver o que o voluntariado pode proporcionar, né? E que essa preocupação com a saúde mental das pessoas ali, de fato, como isso agregou, como isso transformou, pelo menos aquele momento, né? Para levar um pouco de leveza para aquelas pessoas. Muito legal. Agora conta a sua, Edu. Eu vou ser raso, porque essas histórias, elas sempre mexem muito com a gente, né? Eu vou ficar aqui chorando pra vocês. Ele é chorão, gente. Edu é chorão. Não, mas tem histórias marcantes também de riso, enfim, mas essas que são mais sensoriais, assim, acabam pegando a gente, né? Eu sempre falo sobre o Boi Não Lambe, né? Que foi uma ação que a gente foi fazer no CAPS. E todo aquele clichê do CAPS, da loucura, né? Só explica para o pessoal o que é o CAPS primeiro. CAPS é Centro de Atendimento Psicossocial. Eu sempre confundo atendimento com atenção. Que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, com risco
psicossocial, né? Isso. Sim. Doenças mentais e tal. Isso, exatamente. E que tem um clichê na sociedade, né? Joga muito para esse lugar de forma pejorativa. E hoje é um dos lugares incríveis que a gente atua, né? Mas era uma das primeiras visitas. A gente estava fazendo um projeto piloto com o CAPS, porque eles também tinham um certo medo de ter a gente ali por causa dos gatilhos, enfim. E a gente chegou já com esse estigma. Aí tinha um grupinho, né, que chegou e falou assim: olha, cuidado que hoje fulano, né, tá atacado, né? Tá daquele jeito. A gente, né, interiorizou aquilo, ficamos dois grudadinhos ali, sem perder o estado do palhaço, brincando com aquilo. E eu ando em algumas ações com papel higiênico aqui, como se fosse um apoio mesmo, assim, de sanitário, né? E aquilo conecta, eu faço várias coisas com aquilo. E aí, de repente, eu vejo aquele rapaz grandão vindo, né, do corredor. E aí eles falaram: é ele. Eu falei: pronto, né? Aí grudei na minha dupla, assim. E aí eu fiz uma florzinha, que eu faço bastante, ensino as pessoas a fazerem e tal, e aí entreguei pra ele. Aquele homem gigantão, ele se desconstruiu, envergou, assim, porque a gente é pequeno, ele era realmente muito grande, né? Basquete, jogador quase assim, né? Uau. E aí ele falou assim: vocês moram no meu coração, não pagam aluguel e o boi no lambe. E ali ninguém entendeu nada, mas a gente sentiu que aquilo era uma generosidade muito grande, ele falou isso umas 2 vezes. Nesse ambiente a gente pegou uma outra técnica que é a de repetição, de repetir, né, e ficar repetindo isso pelo lugar, porque ninguém entendeu, ninguém entender de novo, enfim. A gente pegou aquilo, toda vez que alguém encontrava a gente de forma mais generosa, a gente entregava a mesma informação. Dava a flor, falava: você mora no meu coração, não paga aluguel e o boi no lambe. E aquilo ficou com a gente, e foi muito importante também ver aquela figura se desconstruir na frente deles. Sim. Né, porque eles pintaram ele de várias formas e com a gente ele foi super generoso. Então a arte ali acessou algo muito legal nele. E depois a gente foi fazer uma pesquisa ampla sobre isso, né? E assim, encontramos significados muito profundos assim, relacionados a isso. Não vou falar aqui, né? Mas tinha a ver com a época da escravatura, pessoa preta e várias questões. E que de fato ali ele ofereceu o coração dele de forma aberta como uma ferida, mas que não corria nenhum risco, né, de ser atingido. A gente não oferecia nenhum risco para ele. Então aquilo marcou muito. E vocês estão protegidos por mim, talvez, né? Sim. E ele estava protegido também, nesse sentido, né? Eu estou exposto. De uma figura que precisava, de repente, se colocar numa postura para se defender, né? Devido a todo o contexto dele ali e tal. Sim. Então aquilo fez com que a gente olhasse para a saúde mental, principalmente dentro dos CAPs, de uma forma completamente diferente. Então hoje a gente está em 5 unidades de saúde mental, né, em Curitiba, e tem aí uma ideia da gente ampliar para todas, né? São cerca de 15, se eu não me engano, que fazem parte onde a gente trabalha, que é a FEAS. Então, para mim ali aquilo foi uma virada de chave, assim, extremamente importante. Porque quando você trabalha dentro da saúde, você vai entender que a gente chama de equipamentos de saúde, que são os formatos que cada lugar atende, são completamente diferentes. Fala assim: palhaço hospital. É tudo diferente. Uma UPA é completamente diferente de um CAPS, é completamente diferente de um hospital que às vezes ele é público, do que é privado, do que um filantrópico. São mundos completamente diferentes em gestão, em público-alvo, em sua fluidez. Assim, e ali, para mim, virou uma chave. Então, assim, a gente ama trabalhar no CAPS, assim, é um lugar que a gente aprende o dobro, assim, sabe? É maravilhoso estar lá. Muito bom. E esse livro aqui, Edu? Esse livro foi um feito que a gente fez recentemente agora. Encontros, risos e outras molduras, um breve retrato da arte da palhaçaria, né, nos hospitais. A gente começou a escrever ele em 2016, com esses relatos, né, que a Lu falou que a gente vai coletando, que a gente entendeu que a gente precisava falar sobre. Na época a gente não tinha tão definido assim, a gente tinha uma equipe de psicólogos, mas a gente estava entendendo o que era esse lugar, né? A gente foi registrando, e falou: a gente precisa contar sobre isso, né, de uma forma mais ampla. É uma forma também de comunicar o trabalho, porque fala um livro, mas esse aí é realmente comunicar de uma forma diferente. Porque aí eu vou passar por todos esses equipamentos que a gente falou, eu tenho o público desde criança até a pessoa idosa, tenho pessoa com deficiência, então a gente tentou fazer um apanhado do que a gente vive e termina com uma pergunta
E ela fica entre a gente, que é aí quem cuida do palhaço, que é sobre a saúde mental. Então aí vai ter fala da Luana, vai ter fala da gente. Então é um livro que ele foi feito com um foco um pouco maior na pessoa adulta e pessoa idosa. E aí você vai falar assim, pô, mas tá colorido, tá aquarelado, as Lindo. letras são maiores. Uhum. Porque passa por nós também, Ernesto, Vamos passa mostrar por aqui o nós seu também Ernesto. esse lugar de que, por que pro adulto tudo tem que ser cinza, né? Não pode mais ter cores, né? Não pode mais ter coloração, essa ludicidade. Então a gente fez um livro que ele é entregue de forma gratuita, onde a gente atua. Então as pessoas que estão, tanto a equipe que se vê aí também, quanto quem está lá passando por algum tipo de atendimento, recebe isso de uma forma gratuita. Então a gente quis democratizar o acesso também, criar um material único. Ele foi todo adaptado para pessoas que não podem enxergar, não podem ler o material. Então tem aí o audiolivro também, que a gente compôs com vários voluntários de forma gratuita também. Né? A gente narrou, fez gravação em vários lugares. Então assim, é um material que a gente tem muito carinho, é É recente. lindo. E são relatos assim que a gente tentou também deixar numa linguagem mais próxima para que todo mundo possa ler, ouvir, entenda. E às vezes você vai pegar algo muito, muito profundo, mas com muitas palavras difíceis, assim, às vezes você até entender, ou faz uma volta enorme para dizer a mesma coisa. Então a gente quis deixar uma linguagem mais cotidiana, mais clara, para que possa acessar todo mundo. Foi ilustrado pela Glaucia Regina, que é uma ilustradora maravilhosa. Maravilhoso. E também teve uma liberdade de ouvir as histórias, de ler e ela propor o que ela estava sentindo. Então isso para nós assim foi um ouro assim também, Muito bonito. porque ele não ficou falando assim, ah não, vem para cá, vem para lá, não. A gente quis saber o que ela sentia. E aí no livro você fez a capa e contracapa, tem uma ideia, né? Você entra com a gente no livro, lá na capa. Aí mesmo, a capa mesmo. Aqui. Ah, tá. E você entra, então Sim. por isso que a palhaça tá de costas. E quando você E aí? termina, você tá saindo com a gente. Então é quase que um convite a entrar na relação com a gente. E aqui também lindíssimo, né? Essa ilustração aqui do... Aí do a gente circo. lembra também que, embora nós estejamos no contexto hospitalar, a gente está falando de um ser que ele é circense. Ele veio do circo, né? Para nós. Então a gente precisa resgatar esse lugar também, né? Eu tô tendo uma ideia aqui, da primeira pessoa que comentar ali o nosso vídeo, quem sabe a gente manda esse livro, né? Sim. O que você acha? Podemos mandar. Bora? Então, ó, quem tá aí nos assistindo, o primeiro que comentar eu quero o livro, a gente vai mandar esse livro físico aqui, tá? Esteja você onde estiver, mandaremos. O Instituto encaminha para você, tá? E esse livro também tem o formato digital, que você falou que é totalmente acessível e gratuito também, o e-book. E o audiolivro. E a gente também vai deixar ali com a Bárbara para que ela possa, então, colocar no nosso registro ali do nosso vídeo, para que as pessoas possam acessar e baixar e distribuir, né? E conhecer mais o trabalho lindo que vocês fazem. Sim, no nosso site lá, narizsolidario.org.br, é só entrar que vocês acham um livro lá. Ou no Instagram também, @narizsolidario. E no YouTube também, se quiser ir direto lá, tem uma playlist que é só do livro também, que dá para ouvir por lá. Em breve em todas as plataformas também. Muito bom, gente. É sempre muito inspirador conversar com vocês, né? A gente se conhece já há algum tempo, né? Sempre falamos em fazer algumas coisas aí, projetos, e quem sabe para o ano que vem as pessoas aguardem, talvez tenhamos novidades, né? É sempre muito inspirador conversar com vocês, porque para mim reforça e é uma prova do poder transformador do trabalho voluntário, né? Transformador em todos os sentidos. Te transforma como pessoa, te transforma como profissional, né? Te transforma a sua carreira, no seu caso, né? Um gestor comercial, hoje é um gestor de uma organização que trabalha a palhaçaria hospitalar. Se não fosse, eu não estaria nem aqui. Porque naquele start lá que eu comecei falando lá, talvez, né, eu teria tirado minha vida, enfim, então faz parte de todo esse processo, né? Então, estar hoje como alguém que está à frente de uma organização como facilitador, com tanta pessoa incrível, né, como a Luana, a Érica que está ali tirando foto, está nos bastidores, para mim é uma responsabilidade, mas também a gente fala a realização de um sonho, para mim acho que vai para além, sabe? É existência mesmo, é existir. Para mim eu existo dessa forma hoje,
acho que da melhor forma. Tem estresse também? Tem. Não vai achando, gente, que lidar com organização é assim, bolinho, não. Tem uns dias difíceis, né? Captação de recurso, né? Pagamento, folha de pagamento, estratégia, os conflitos diários, isso faz parte também, né? Mas é o lugar que eu escolhi para existir. Eu postei uma coisa recente, que foi quando você não acha o teu lugar, cria o teu próprio lugar, né? E o Nariz Solidário para mim foi esse lugar. Eu criei o meu próprio lugar. Eu era desajustado para a sociedade. Eu consegui criar um lugar onde eu recebo um monte de pessoa que também tá buscando se ajustar. E aí a gente vai E você vê, nesse andando. processo você se ajuda, Sim, você ajuda esses voluntários que ajudam outras pessoas. Então é muito sim, isso que a gente fala, né? De despertar pessoas capazes de transformar o futuro de outras pessoas. Nesse despertar, não só despertar, mas também capacitar, também investir em pessoas que sejam capazes de transformar o futuro de outros, né? Porque não adianta a gente fazer só pra gente. Então é lindo mesmo, é emocionante, né? E muito inspirador. Então vamos ver se alguém comentou ali que a gente vai mandar esse livro maravilhoso. Eu tenho o meu autografado, o Edu vai autografar esse aqui também, se quiser autógrafo. para a gente mandar para quem ganhar o livro. E estamos chegando no final da nossa conversa. Como passa rápido, né? Nossa, muito. Quando o papo é bom, passa rápido. Quero que vocês deixem aí as suas palavras, então, finais aí para quem está nos assistindo até agora. Edu. É difícil falar, né? Eu já falava tanta coisa, né? Eu acho que eu tenho aprendido em todos esses 10 anos aí de Nariz Solidário, inclusive a gente faz 10 anos esse ano, Uau. que por mais que a gente busque fórmulas do sucesso, essa coisa, né, de evidência, acho que nada é mais potente do que você saber quem você é, né? E se gostar do que vê no espelho. É um processo difícil, mas é importante, né? Talvez chegar nesse lugar faça você mudar 360 a sua vida. A gente já teve no nosso processo as pessoas que estavam numa profissão e mudaram de profissão, ou trancaram uma pós, um doutorado para fazer outro, de um outro tema. E por que não, né? Por que a gente precisa ficar nessas travas todas? Lógico, com cautela, não vai sair daí agora. Não vai esquecer dos boletos. Dos boletos, vai sair daí agora, pegar uma coisa nas costas, ir embora e ganhar o mundo, né? Tem todo um processo também. Mas, assim, busque entender quem você é. Eu acho que a gente precisa mais na sociedade de pessoas que sabem quem são, sabe? E isso pode, às vezes, também gerar alguns conflitos, porque quando você sabe quem você é, você não vai mais, às vezes, precisar fazer coisa que você não quer fazer. Isso pode fazer com saber que... lidar com essa nova pessoa que você encontrou. Pode fazer com que você não tenha mais que ficar fazendo coisa que te dói para os outros, sabe? Sim. Isso gera também conflito, mas é transformador, é libertador, sabe? Então essa seria a minha fala. Busque saber quem você é de verdade. Uau, em todas as áreas da vida, sabe? Muito bom. E pegando o gancho, né, do Edu, faço das tuas palavras as minhas e somo o cuidar com a saúde mental, ter esse olhar, né? A gente vem historicamente, de um modelo biomédico em que só é valorizado o que se é visível, né? Um corte no braço, uma perna quebrada, e a saúde mental, ela não é visível muitas vezes, mas ela precisa de muita atenção. E quando a gente olha lá no início, algumas coisas que não estão legais, que não estão bem elaboradas, que não está sabendo lidar e já resolve o problema, ao invés de enterrar vivo, como você comentou, né? E isso reflete muito lá na frente da gente. A gente vê uma sociedade doente de maneira geral, né? Todos muito cansados, desgastados, com diversos problemas e questões emocionais, e que a gente precisa olhar para isso, precisa valorizar isso todos os dias, para as pessoas que estão perto e para as pessoas que estão muito longe. Isso precisa ser olhado, e pelo meio do autoconhecimento, de encontrar quem você é um caminho muito bacana de fazer. Muito legal. Gente, que delícia de conversa. A gente fica por aqui porque tem que acabar, né? Só tem 1 hora. E eu, particularmente, estou saindo dessa conversa nossa aqui muito inspirada, né? E muito atenta também à questão da saúde mental. Não só a minha saúde mental, mas a saúde mental das pessoas que eu amo, que estão à minha volta, as pessoas com quem eu trabalho. E eu quero fazer esse convite a você. Esteja atento, estenda a mão. Talvez um voluntariado que você possa fazer é
ligar hoje para o teu amigo que anda meio sumido e saber perguntar o que está acontecendo. Isso também é trabalho voluntário, né? Chama ele para um café, chama ele para sentar num parque, trocar uma ideia, conversar. Isso pode salvar vidas. Então esteja atento à saúde mental das pessoas que você ama, das pessoas que te cercam, né? Para que a gente possa, de fato, aí, proporcionar, quem sabe, um futuro para essa pessoa que esteja com ideias ruins a respeito de si mesma. Então, muita atenção à saúde mental nesse momento. E nós ficamos por aqui com mais um programa Impacto e Propósito. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei. E o convite para que, né, não nessa semana, na próxima, você esteja novamente com a gente aí para mais um tema para te despertar e para te conectar com esse ecossistema de transformação social. Muito obrigada e até o próximo.